Uma boa tarde para todos vocês. Infelizmente eu não pude estar presente aí no auditório da FIER. Eu queria muito agradecer a FIER por ter cedido o auditório, cedido o conhecimento e essa conversa que a FIER tem junto com vocês todos que estão presentes, empresários, industriários, que estão aqui para poder assimilar, receber informações que a gente preparou com muito cuidado, com muita atenção, para que vocês possam ter equilíbrio financeiro, conhecimento, fazer o que vocês sabem de melhor, que é empreender, trazer aí um modelo econômico que movimenta a economia aí de Roraima, de Boa Vista, e a gente está aqui para poder trazer luz nesse momento em que a gente vive muitas crises. Estamos em 2025, temos aí muitos pontos de preocupação com os empresários, com as pessoas que têm indústrias aqui no Brasil. A gente teve episódios como o tarifaço do Trump, a gente teve tantas outras situações que fizeram com que vocês ficassem com medo, com receio da nossa economia, fizessem empréstimos, muitas vezes na rapidez necessária para poder equilibrar as contas, pagar a folha. E a gente vai trazer aqui uma percepção de como tudo isso pode ser revisto através de ações revisionais, pode ser planejado por meio de planejamento empresarial e familiar. É muito importante que a gente traga aqui esse comportamento financeiro, que é justamente o que eu vou falar agora, o comportamento financeiro para o século XXI. Esse comportamento financeiro para o século XXI não é só fazer economia, colocar lá na ponta do lápis o passivo, o ativo. Esse comportamento é ter um comportamento de equilíbrio financeiro, de entendimento do que são as finanças e principalmente essa relação com os bancos, que são as pessoas autorizadas a emprestar dinheiro, a fazer financiamentos, a fazer aval, garantias, emissão de cédulas de crédito bancário, que muita gente já sabe o que é, trazer aportes nas empresas, e isso precisa ser muito bem planejado, precisa ser muito bem discutido com todos vocês que estão aqui com a gente hoje. Para isso a gente precisa trazer um dado muito importante, que é o endividamento na indústria brasileira. Esses dados são trazidos ali do IED, nas cartas 1223 e 1321, que traz justamente esse balanço ali de 2023 e 2024. 2025 a gente não fechou o ano ainda para poder trazer esse dado bem atualizado para você. Esse aqui é a última informação que a gente tem. As dívidas bancárias cresceram em 23% em um ano. Passou de 683 bilhões de reais para 841 bilhões de reais. 45% das indústrias não geram caixa suficiente para pagar dívidas financeiras. 1 em cada 3 empresários está endividado. Então aí, nessa plateia que a gente tem aqui de 40 pessoas, um pouco mais de 40 pessoas, 1 a cada 3 está sem saber o que fazer com as contas, trabalhando mês a mês para poder pagar a folha de pagamento, pagar os funcionários, e isso tem gerado aflição na família, aflição na empresa, tem diminuído a sua criatividade, o seu poder de achar outros modais econômicos para cada vez mais fazer girar a economia aí em Roraima. E a gente traz hoje aqui essa luz para dizer para você que tudo pode ser consertado, tudo pode ser conversado e principalmente um novo modal econômico financeiro pode ser inaugurado na sua empresa, inaugurado aí no seu dia a dia, com seus colaboradores, com seus gerentes, com as pessoas que fazem a sua economia acontecer, que fazem o seu sonho acontecer. Afinal de contas, antes de você estar onde está hoje, nessa reunião que a gente trouxe para você, nessa junção de informações para que você cada vez mais prospere no seu negócio, você sonhou antes. Você quis fazer acontecer e de fato o fez. Então a gente tem aqui o panorama do sistema financeiro nacional. Aqui a gente traz aquela sopa de letrinhas. O Banco Central, o Comitê de Políticas Monetárias, a Comissão de Valores Mobiliários, bancos, cooperativas, fintechs, o impacto no crédito, investimentos, pagamentos. Tudo isso
traz para você taxa Selic, inflação, o que é o INPC, o que é o INPC amplo, INPC 15, INPC 45, que são os índices nacionais de preço ao consumidor. Cada um desses que eu disse para você, o 15, o amplo, traz ali na cesta de análise dessa inflação um pacote de consumo. Quem são essas pessoas que estão consumindo? O que significa inflação para a classe média? O que significa inflação para a classe baixa? Tudo isso vai depender do que está fazendo parte ali daquele pacote de consumo. E tudo isso o empresário, o industriário, ele precisa saber, ele precisa entender. Mas ele não precisa saber a miúde não, porque eu vou te explicar rapidinho quem pode fazer esse serviço para você. Qual é a solução jurídica nesse panorama do sistema financeiro nacional? É o sistema financeiro previsto lá no artigo 92 da nossa Constituição Federal. Traz pra gente o que tudo isso, como tudo isso é administrado, como que o dinheiro é administrado no nosso país. A quem compete essa administração, que é o Banco Central, junto com tudo isso, o Copom, esse famigerado Copom, que a cada 45 dias aumenta ou diminui a nossa Selic, que é a taxa de referência para poder controlar a nossa inflação. Então, a gente traz para você a solução jurídica para tudo isso. Como que você pode se resguardar e fazer com que a sua economia fique cada vez mais forte, como o seu sonho foi forte lá atrás, quando você quis virar empresário, quando você quis virar industriário, quando você quis colocar o seu negócio para funcionar. Compliance bancário, análise contratual, mitigação de riscos, os profissionais que podem fazer com que todo esse impacto dessa sopa de letrinhas da Selic, da inflação, do Copom, aumentando ou diminuindo a Selic, como que isso impacta diretamente aí no seu dia a dia, no seu modal econômico, na sua empresa. Então, a gente traz a solução jurídica para você dizendo, existe como se resguardar por meio de mecanismos protetores que vão trazer para você uma cobertura de proteção dos ataques bancários, dos gerentes que estão te ligando e estão te fornecendo, te oferecendo o tempo todo empréstimos para que eles batam a meta deles. E às vezes falam um monte de coisa para você que nem todo mundo aí da plateia, nem todo mundo aí desse auditório entende. Porque afinal de contas você tem um sonho, você quis entrar no ramo de restaurante, você quis entrar no ramo de agronegócio, você quis vender lá na indústria têxtil. Então esse é o seu sonho, disso você é bom. Você não é obrigado a saber tudo que o nosso sistema financeiro nacional traz. Então, deixa eu dizer para você aqui uma frase do Steve Jobs. Faça o que você sabe fazer de melhor. O resto, delegue. Passe adiante, trabalhe com aquilo que você é bom, aquilo que você sabe fazer para poder empreender cada vez mais no seu negócio, fazer com que o seu negócio cada vez mais se movimente nesse mercado instável que é o Brasil. A gente não tem uma economia firme, forte, como a economia americana, como a economia chinesa, que está aí às portas de passar os Estados Unidos e se tornar a maior economia do mundo. Então a gente precisa trabalhar com o que a gente tem. Há mecanismos para que a gente se fortaleça cada vez mais, você empresário, você pessoa física, aquela pessoa que está ali por trás dessa pessoa jurídica, o grande idealizador desses sonhos. Há mecanismos sim, e eu vou mostrar para você alguns. Aqui nós temos os produtos bancários, aquilo que eu já dei uma explanada aqui, os empréstimos, capital de giro, as cédulas de crédito bancário, garantias, fianças, a armadilha do Pronampe. Eu vou perguntar, eu sei que alguém vai levantar a mão, se não levantar depois eu vou saber, porque eu vou acompanhar ao vivo aqui a entrevista, né? A entrevista, ou melhor, aqui a palestra. Quem fez empréstimo do Pronampe lá em 2020 ainda, quando estava tudo fechado e agora está pagando um absurdo de prestação? Porque o Pronampe é um daqueles empréstimos oferecidos como forma de salvar a empresa lá em 2020. A referência dele de cobrança de juros é pela Selic. Lá em 2020 a Selic era 2%. Então o Pronampe traz ali uma taxa fixa, pré-fixada de 5%, mais a pós-fixada que é a Selic, que
estava em 2% lá em 2020, maio de 2020, quando o governo federal instituiu a legislação que previu que os empresários, industriários podiam fazer o empréstimo do Pronamp, teriam ali uma carência de 11 meses para depois começar a pagar. Será que o Pronamp era para você que estava ali naquele aperto? Será que ele é hoje, depois de toda a pandemia, depois do fundamento jurídico que o instituiu, passou, o Pronamp ainda continua sendo uma boa alternativa financeira para você que está aqui nessa plateia? Isso tudo precisa ser discutido com o seu assessor de direito bancário, com o seu advogado de direito bancário. O Pronamp virou uma armadilha, porque quem fez empréstimo lá de 60 meses, de 48 meses, né, de 50 meses, paga um empréstimo, ou quem fez um pouquinho depois, começou a pagar um empréstimo extremamente alto. Nossa Selic hoje está em 15%. Ou seja, o empréstimo que você começou lá atrás pagando 7%, quem fez a contratação do Pronamp lá em 2020, pagava 7% ao ano, agora está pagando 20% no mínimo, com parcelas que vão aumentando com o passar do tempo. Então, o Pronamp virou uma armadilha. E a solução jurídica é revisão de cláusulas abusivas, negociação direto com o banco, análise do risco do sócio como garantidor, análise de juros previstos no contrato. O Superior Tribunal de Justiça já determinou que tem que se discutir sim as cláusulas abusivas em contratos de cédula de crédito bancário e que elas podem ser revistas. Tá? A gente tem aqui as taxas de juros, os custos bancários, como é que a gente se livra de toda essa confusão que os bancos trazem na vida da gente, né? Por meio de contratos que são oferecidos pelo banco e que são discutíveis. Cada cláusula daquela pode ser discutido entre a pessoa jurídica que está tomando o crédito e o banco que está emprestando esse dinheiro. A gente tem essas taxas, juros, custos bancários e tudo isso precisa ser conversado, precisa ser analisado. Juros sobre juros, os juros simples, os juros compostos, as tarifas bancárias indevidas, as vendas casadas, quem sabe os seus contratos, os seus empréstimos, os seus financiamentos não estão com muitas análises ali que precisam ser feitas e porque estão com juros sobre juros, venda casada, você comprou seguro, porque se não tivesse comprado seguro para o seu empréstimo, o banco não teria te emprestado e você hoje se viu ali numa situação em que paga, além das taxas, além dos juros, paga também seguro no seu empréstimo, ou seja, tudo isso precisa ser discutido porque o STJ, mais uma vez, já consolidou que os bancos não podem cobrar juros acima da taxa média do Banco Central. E tudo isso acontece por renegociação de dívidas. Pode ser renegociado extrajudicialmente, judicialmente, se o banco não se propuser ali a fazer o negócio das dívidas que você contraiu, pode-se discutir isso judicialmente, tudo isso dentro do assunto do momento, que só quem entende verdadeiramente do que é o direito bancário vai poder ajudar. Claro que todos os nossos colegas advogados sabem, têm a noção da base jurídica, mas o especialista em direito bancário é aquele que sabe entender onde os juros estão sendo cobrados, quais são as infrações no Código de Defesa do Consumidor que estão sendo cometidas pelos bancos, é que vão poder lhe trazer uma solução para tudo isso. E como é que está o seu planejamento financeiro? Como é que está aí a sua empresa? Ela tem caixa para sobreviver se acontecesse uma outra pandemia? Como é que está a sua empresa com relação a isso? Como é que está a sua vida pessoal? Você separa a pessoa jurídica da pessoa física? Você tem a sua reserva de emergência como pessoa física para segurar a onda da família em caso de uma outra emergência, como a da pandemia? Ah, mas isso não vai acontecer de novo. A pandemia foi um evento extremamente imprevisível. Ninguém imaginou que isso pudesse acontecer. O ideal é que todos nós
Aprendamos o que o passado nos ensinou para que a gente não cometa os mesmos erros no presente nem no futuro. Então é imprescindível que você entenda o que é esse planejamento financeiro, o que é o planejamento financeiro da pessoa jurídica, o planejamento financeiro da pessoa física, a separação daquilo que você construiu como pessoa física e daquilo que você levantou, ergueu como pessoa jurídica. O que é essa tal dessa desconsideração da personalidade jurídica? A gente vai falar sobre isso também. Quanto de margem financeira você tem para você e sua família se manter com os custos de vida de vocês? Por quanto tempo você consegue se manter? Por quanto tempo a sua empresa sobrevive se uma outra pandemia ou um outro evento inesperado aparecesse? Pense nisso. Pense nessa possibilidade. Esteja preparado para tudo. A gente tem que estar preparado para tudo que pode acontecer. E se nada acontecer, tá ótimo. Mas se tudo ou qualquer coisa acontecer, a gente também vai estar preparado. A responsabilidade do empresário, X a pessoa jurídica. A empresa responde com o patrimônio próprio. Tem como evitar que o patrimônio do sócio também responda nas dívidas, nas responsabilidades contratuais da empresa? Tem como. Isso precisa ser previsto no contrato societário. Precisa trabalhar uma holding patrimonial, fazer com que os seus bens pessoais sejam separados dos seus bens como pessoa jurídica. É preciso que, se por uma eventualidade, se perder a pessoa jurídica, a pessoa física consiga sobreviver nisso tudo e mantenha o seu patrimônio. Tem que ter planejamento. A holding patrimonial é o que separa os meninos dos homens que brigam hoje, dos tubarões que brigam hoje no nosso mercado, no negócio. Isso aqui já é muito conhecido nos Estados Unidos, afinal de contas é a economia mundial, é a primeira economia, economia número 1 do mundo, mas os brasileiros, muitos deles já sabem o que é isso, principalmente os brasileiros que estão ali no alto nível de negócios, aqueles brasileiros, né? Nós aqui que já sabemos e entendemos a importância da holding patrimonial, nós estamos preparados para fazer uma defesa contra a desconsideração da personalidade jurídica. Os contratos societários precisam determinar isso para que a gente possa argumentar em caso de um juiz desconsiderar a sua personalidade jurídica e ir nos bens pessoais para executar as dívidas da empresa. Tem como proteger seus bens disso tudo. E aqui a gente também traz os aspectos tributários, as operações bancárias, o que você tem que pagar, o que você não tem que pagar, as teses tributárias que já livram a sua empresa de pagamento de determinados tributos, as teses tributárias que trazem para você o ressarcimento de valores monetários que a Receita Federal está te devendo, que o Estado está te devendo e que o município está te devendo. Então, tudo isso precisa ser discutido por meio de um especialista, um advogado especialista em teses tributárias. A gente traz aqui, para cada dor, um remédio. O endividamento empresarial é realidade para de 1 a cada 3 empresas no Brasil. E a indústria mostra a fragilidade crescente com dívidas recordes e margens em queda. Quem está aqui nessa plateia hoje, os industriários que estão aqui, os empresários que estão aqui, não vão fazer parte dessa estatística. Cada um de vocês vai sair hoje daqui preparado para fortalecer o seu financeiro, trabalhar a proteção do seu patrimônio, planejar a sua sucessão para que todos os seus bens permaneçam como seu legado. Ninguém aqui vai mais sofrer ou fazer parte dessa estatística. A gente quer voltar aqui para poder fazer de novo essa análise. Os meus colegas que estão aqui fazendo essa apresentação vão trazer para mim quem foi que levantou a mão aí quando eu perguntei do Pronamp, e você que está aí não vai levantar a mão se eu perguntar se você está nessa dificuldade financeira, mas sabe lá no seu coração que está com esse problema e a gente está aqui para te ajudar. O direito bancário oferece ferramentas práticas para revisar juros e cláusulas abusivas, proteger sócios e empresas, renegociar dívidas, prevenir fraudes, reduzir impactos tributários e dizer para você que conhecimento jurídico é estratégia de sobrevivência e crescimento para empresários. Ter um especialista em direito bancário, em planejamento sucessório, em tributação é o que separa as sardinhas dos tubarões.
Estejam atentos a isso. Não dormitem, não esperem o pior acontecer para fazer recursos de empréstimos com alta taxa de juros. Saibam vocês, ter tempo para vender uma casa sem pressa valoriza muito mais essa casa. Você consegue vender o preço que você está pedindo. Agora, quando você quer vender uma casa numa emergência de saúde para pagar a dívida da empresa, você sabe muito bem que o preço dessa casa pode despencar de 20% a 30%. E dependendo da situação, se for um problema de saúde, por exemplo, ela despenca até 50%, que a dor é muito grande para ser resolvida com dinheiro. Quem está nessa plateia hoje não vai passar mais por isso, porque você pode contar com todo um corpo de assistência jurídica para fazer com que você tenha firmeza na sua finança e cresça cada vez mais. Muito obrigada a todos, eu espero ver vocês presencialmente muito em breve. Até mais!